Olá, meu nome é Milena e eu vou dar início à apresentação do trabalho de produção animal a respeito do tema Doenças associadas à reprodução dos bovinos. Como todos sabem, a eficiência reprodutiva tem grande importância no ramo da bovinocultura, uma vez que todo cuidado nessa etapa trará consequências gerais na produção como um todo. Então, desde a escolha da técnica a ser utilizada, como da matriz certa, do sêmen do reprodutor certo, então há vários fatores que vão interferir na, no geral em sua produção. Então, a aplicação correta da técnica reprodutiva escolhida é indispensável, mas os cuidados sanitários são também de extrema importância, já que muitas doenças podem ser evitadas, garantindo uma máxima produção quando associados a manejo e alimentação adequada. Então, desde a aplicação da técnica correta, como manejo sanitário correto, desde lá a inseminação ou até mesmo até o parto, todos esse conjunto de técnicas e cuidados aplicados de maneira correta vão fazer com que muitas doenças sejam evitadas. Então a gente vai estar falando dessas doenças que podem ocorrer associadas à reprodução dos bovinos. A rinotraqueite infecciosa bovina, IBR. Ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus herpes vírus bovino, da família Herpesviridae. Então, o animal ele pode estar portando esse vírus, muitas vezes, mas sem apresentar os sintomas clínicos. Então, esse animal ele é conhecido como animal PI, que ele é um bezerro que ele está portando esse vírus, mas ele não demonstra os sintomas clínicos. E caso ele passe por algum estresse, esse vírus ele vai se desencadear e vai gerar a doença. Então, o que causa? Dentre as situações de estresse que podem culminar na reativação do vírus, podemos citar o transporte do animal, o parto, o desmame, o confinamento e também quando se é realizado tratamento sistêmico com algum corticosteroide, né? Então, esses fatores de estresse, ele pode ajudar para que esse vírus, caso já esteja no corpo, ele se desencadeie. Então, a forma de contágio com esse vírus é através da ingestão ou inalação, sendo que este pode ser expelido por secreções nasais, saliva, sangue, fezes e urina. O vírus também já foi isolado a partir do sêmen, secreções uterinas e placenta. Esse pode permanecer no ambiente por até 15 dias. Os sintomas dessa doença. Dentre os sintomas dessa doença pode-se citar a febre, anorexia, aumento da frequência respiratória, dispneia e corrimento nasal seroso, então como ele mostra na imagem, lesões na vulva, vagina, prepúcio e pênis, sinais nervosos como depressão, andar cambaleante, convulsões e quedas, e também ali como mostra na imagem ao lado, o animal ele pode desenvolver a conjuntivite. Então esses são alguns sintomas dessa doença. Os sintomas reprodutivos da IBR, eles resultam em a reabsorção embrionária, que é a repetição do cio. Eles também resultam em aborto, que esse aborto ele se dá na segunda metade da gestação. Então, a gestação ela não é concluída, né? Porque ocorre o aborto. Também tem a ocorrência de bezerros fracos ou natimortos. Ocorre a infertilidade e pode ocorrer as metrites, a vulvovaginite
e a bala no post-it também. A prevenção dessa doença. Então, para prevenir a ocorrência, recomenda-se a vacinação do rebanho. Então, vale lembrar também que esta medida pode não ser suficiente, mas ela reduz significativamente a ocorrência da doença. Então, sempre é bom estar em dia com as vacinações, né? Porque muitas doenças podem ser prevenidas através da vacina. E é importante também fazer o diagnóstico precoce dessa doença, né? Porque quando se faz o diagnóstico precoce, você já separa esse animal do seu rebanho para evitar que ele vá contaminar outros animais. A próxima doença que a gente estará falando é a diarreia viral bovina, a BVD. O que é essa diarreia? Ela é uma doença causada por um vírus que pertence à família Flaviviridae, do gênero pestivírus, podendo trazer grandes prejuízos econômicos, porque essa doença ela é de fácil disseminação, principalmente na atividade leiteira que ocorre esses danos. Quais são as formas de contágio? Então, são diversas formas de contágio, sendo que elas podem ser diretas ou indiretas, como por meio de água, alimentos, seringas e etc. E também as vias de contágio envolvem a descarga nasal, a saliva, pelo sêmen, pelas fezes, urina, secreção ocular e também ocorre através do leite. Então, os sintomas. Os sintomas são diarreias escuras, com muco e sangue. Ocorre a febre, diminuição da performance sexual, principalmente do boi, né, do macho. Então, ocorre também lesões e erosões na pele e mucosa. Então, ali na imagem a gente pode ver uma mucosa bem lesionada. Também ocorre a descarga nasal e, em casos muito avançados dessa doença, ela pode levar à morte do animal. E os principais sintomas reprodutivos nesse animal é a morte e reabsorção embrionária, a mumificação, abortos. Esses abortos ocorrem na primeira metade da gestação. Os bezerros ficam fracos ou natimortos, né? Bezerros com deficiência congênita, como o apresentado ali na imagem, e bezerros PI, que como já foi explicado, é aquele bezerro que ele tem o vírus, só que ele não demonstra sintomas e ele é portador e também transmissor desse vírus. E a prevenção dessa doença, o diagnóstico precoce ajuda no controle dessa doença, assim como a vacinação do rebanho é de extrema importância. Então, como já foi citado, fazer o diagnóstico precoce é de extrema importância. Então, você saber os sintomas e diagnosticá-los vai ajudar muito para que não ocorra grandes níveis de contaminação do seu rebanho, né? E não vale lembrar, né, que a vacinação também é muito importante, porque ela ajuda a prevenir essa doença. Então, a metrite puerperal, o que é? É uma infecção uterina causada por bactéria que resulta na alteração do desempenho reprodutivo dos animais, podendo levar à morte. Ocorre nas 2 primeiras semanas após o parto. Então essa metrite puerperal, 50% dos casos é nos 7 primeiros dias, né? Então ela é uma infecção causada por uma bactéria, né? E o que causa uma infecção, né? Causada pelas bactérias citadas ali. Então, a Truiperella,
a Escherichia coli, entre as outras ali, elas podem estar causando essa metrite puerperal. E os sintomas é uma descarga uterina fétida de coloração avermelhada ou amarronzada e de aspecto aquoso com um cheiro muito forte e característico, né? Então, aquelas pessoas que já conhecem a doença, elas conseguem identificar com facilidade por conta do cheiro. Essa descarga uterina fétida, ela tem um cheiro muito forte, então ela é um cheiro bem característico. E também dá para realizar a palpação retal. Então percebe-se um útero flácido, sem as ranhuras, e encontrando-se bastante volumoso e ainda na cavidade abdominal, devido ao grande volume de secreção. Então, o diagnóstico também pode ser feito através da palpação. Então, em casos avançados, o animal apresenta febre, baixa ingestão de alimentos e a queda na produção de leite. Então, ali na imagem, a gente pode ver um útero com essa inflamação, né? Que é a metrite puerperal. A prevenção dessa doença. Então, a vacinação é sempre uma boa estratégia. Higiene em momentos críticos, como a inseminação artificial e auxílios aos partos, são primordiais. Então, como já foi citado, é uma boa higiene, tanto do local onde está sendo trabalhado, quanto dos utensílios a serem utilizados, é de extrema importância, né? Assim como a vacinação, né? Então, a próxima doença é a retenção de placenta. O que é? A retenção de placenta é uma falha na eliminação das membranas fetais até 12 horas após o parto. Então, até 12 horas após o parto, essas membranas fetais, né, no caso a placenta, ela deve ser expelida naturalmente, né? E ali, né, no caso dessa doença, não há essa não se é expelido, né? Então, na maior parte dos casos, a retenção da placenta, ela pode acabar evoluindo para uma metrite puerperal, que é aquela infecção, né? O que causa? A principal causa da retenção da placenta é uma alteração no metabolismo das fêmeas, causado por desequilíbrios nutricionais no período final da gestação. Então, fatores estressantes, como a falha no manejo, distúrbios endócrinos, duração anormal da gestação, deficiências imunológicas e fatores ambientais também podem acarretar nessa retenção da placenta. E também as vacas mais velhas e com mais partos, elas correm maior risco, porque seu sistema imunológico ele já não é como o sistema imunológico de uma novilha, né? Ele de vacas mais velhas é um sistema imunológico mais lento. E os sintomas? Então, propriamente dito, né, a placenta ela não é expelida e pode agravar para um caso infeccioso, que daí já é a metrite puerperal, que gera uma redução na produção de leite e, em alguns casos, a elevação da temperatura, então a febre, né? A prevenção. Sempre é bom fazer um manejo nutricional correto, né? No pré-parto, com níveis adequados de macro e micro minerais, vitamina E e selênio. Então, esses macro e micro minerais, eles vão reduzir a incidência da retenção dessa placenta. Assim como medidas de higiene e programas de bem-estar animal evitam o estresse desse animal, sendo uma ótima estratégia preventiva. Então, todo fator que leve o animal a ter esse estresse, ele pode acarretar nessa retenção
da placenta. E, por fim, a hipocalcemia pós-parto. O que é? Ela é uma doença metabólica que se caracteriza pelo repentino declínio de cálcio no sangue do animal. Se não tratada, assim que diagnosticada, ela pode resultar em graves consequências neuromusculares e circulatórias. Então, essa doença se caracteriza por essa queda na circulação de cálcio no sangue. O que causa? Dentre as possíveis causas desse declínio, pode-se citar o estresse sofrido durante o parto, a mudança de alimentação do animal e a própria produção de leite. Então, esses são as principais condições que podem levar o animal a desenvolver essa doença. Os sintomas: excitação, falta de apetite e decúbito prolongado, tremor muscular de cabeça e membros, aparência sonolenta e a cabeça virada para o flanco. O focinho fica seco, as extremidades frias e a temperatura corporal diminui. E também as pulsações desse animal ficam mais fracas. A prevenção é uma medida preventiva que, se é utilizada para que essa hipocalcemia não ocorra, né? É o uso de dietas aniônicas. O que são essas dietas? Elas são feitas 2 semanas antes do parto e, com isso, há a indução de uma leve acidose metabólica. Então, essa acidose ela vai resultar no aumento dos níveis de paratormônio e vitamina D. Então, o paratormônio e a vitamina D, eles vão ter como consequência o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Então, essa dieta ela vai fazer com que o cálcio do sangue aumente. Então, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.